Aleluia. Deus é bom. Quem concorda comigo? Amém. Deus é bom. Mais algumas pessoas concordam comigo? Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 4. E vamos ler do versículo 4 até versículo 8. E a palavra do Senhor diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. A palavra do Senhor. Uau! Eu amo estas cartas que Paulo escreve às igrejas. Eu amo. Eu posso ficar o ano todo a estudar estas cartas, a abrir estas cartas, porque o Espírito Santo é tão profundo este ensinamento através destas cartas. Nós podemos até dizer que estas cartas foram escritas por Paulo somente. Sim, foram escritas por Paulo. Mas todas as escrituras nós sabemos que são escrituras sagradas. O que é que são escrituras sagradas? São escrituras santas. Se são santas, significa que vieram de Deus. Agora, são de Deus, não significa que Deus fez chover Bíblias do céu. Não foi isso. O que aconteceu é que o Espírito Santo falou a homens, falou a mulheres, e houve homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo, que ou por profecia, ou por poemas, ou por escritos de histórias, ou neste caso Paulo por cartas, ele estava a receber uma mensagem de Deus, ele escreveu uma carta inspirada por Deus, pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, e enviou essa carta para esta igreja dos Filipenses, numa cidade de Filipe. O que acontece é que esta carta foi guardada, foi divulgada na toda aquela cidade, região de Filipe, e essa carta foi reconhecida sendo uma carta realmente divina, uma instrução de Deus, do Espírito de Deus para a igreja, para os seguidores de Jesus. Então foi compilada essa carta dentro destas páginas das Sagradas Escrituras. Por isso que quando nós lemos estas passagens, estas palavras, nós não lemos de uma forma que Paulo está a contemplar a igreja de Filipe e ele está a dizer, olha, eu vou recomendar que vocês sigam estas instruções por autoria minha. Não. Ele diz, inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, imagina o Paulo em oração, ele está em oração ou adoração, como nós tivemos agora, e o Espírito Santo começa a dar revelações a Paulo. E essas revelações são tão fortes, tão profundas, que ele agarra não é na caneta naquela altura, é uma outra coisa. Ele agarra e começa a escrever as revelações do Espírito de Deus, as palavras de Deus, do Espírito de Deus. Ele começa a escrever aquilo em rolos, pergaminhos. Ele começa a escrever aquilo, enrola aquilo e depois dá a um mensageiro para ser entregue na cidade de Filipe, para os seguidores de Jesus em Filipe, para orientá-los de como seguir os caminhos de Jesus. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, nós não devemos olhar somente no contexto igreja, no contexto de princípios bons ou até históricos, ou uns bons cânticos, ou uns bons provérbios para orientar a nossa vida. Mas nós devemos olhar para cada palavra
sendo uma palavra do Altíssimo para as nossas vidas. Por isso que é tão importante nós valorizarmos a palavra de Deus. Amém? Só assim uma explicação. Agora, quando nós olhamos para estas palavras, em particular, nós precisamos entender o contexto. Paulo diz, alegrai-vos, e depois ele repete, alegrai-vos. Agora nós podemos pensar, Paulo estava numa situação de férias, numa situação na boa. Ele estava numa situação agradável, mas não. Quando Paulo estava a escrever esta carta, onde é que ele estava? Ele estava na prisão. Ele estava numa situação bastante difícil, em que ele não tinha razão nenhuma para dizer alegrai-vos. Ele tinha mais razão de dizer, olha, tenham cuidado com a vossa fé. Tenham cuidado ao pregar, porque vocês podem ser perseguidos. Cuidado com a forma que vocês vão pregar, porque tem que pôr uma linguagem mais aceitável, mais tolerante às diversas religiões, às diversas formas de viver. Cuidado, porque vocês podem ser perseguidos se são muito ousados na vossa fé. Cuidado com isso. Ele podia perfeitamente dizer isso. Ele podia dizer, olha, cuidado com a vossa fé para não chocar as pessoas. Cuidado com a vossa forma de falar, porque eu estou preso porque eu fui muito ousado. Mas não, Paulo não falou dessa forma. Ele recomendou, ele disse aos seguidores de Jesus em Filipos, regozijai-vos sempre no Senhor. No meio da prisão, no meio da dificuldade, da perseguição, regozijai-vos. O que é regozijar? É estar feliz, alegrai-vos. Em algumas versões diz alegrai-vos no Senhor. Eu digo outra vez, alegrai-vos. Quando há uma repetição assim tão próxima numa frase, o que é isso? É uma ênfase maior. Então diz assim, regozijai-vos. Ele não está a dizer regozijai-vos com a situação, com a vitória que estás a passar, porque o vosso ministério está a crescer, porque a igreja está a crescer. Regozijai-vos com o sucesso da vossa empresa, com os vossos filhos a passar. Não, não está a dizer isso. Regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos no Senhor. A nossa alegria não é circunstancial. A nossa alegria não vem daquilo que nós passamos. A nossa alegria não vem do sucesso ou de bom ambiente que nós temos em casa. A nossa alegria, em primeiro lugar, vem do Senhor. Glória a Deus. Então, este é o primeiro ponto que eu quero destacar hoje. A nossa alegria vem do Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. Quando nós estamos a passar por dificuldades, e todos nós passamos por dificuldades. Todos. Mesmo eu passo por dificuldades. Mesmo vocês, eu sei que passam por dificuldades. Talvez hoje estão a passar por uma dificuldade de todo o tamanho. E Deus diz para ti, Deus diz para mim, alegrai, regozijai. No meio de uma dificuldade, alegrar no Senhor. Porque Deus é bom. Alegrar no Senhor mesmo quando estão no meio de uma prisão. E depois, entra aqui no versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Em algumas versões diz ansiosos por coisa alguma. Não ficais inquietos ou ansiosos. A palavra original para esta palavra inquietude ou ansiedade é uma palavra que remete à ideia que está a saltitar entre várias ideias, várias opiniões. Não está quieto, não está focado, não está na mesma posição, no mesmo alinhamento, não está a caminhar no mesmo sentido, está a saltar de caminhos em caminhos. A ansiedade é que a Organização Mundial de Saúde chama a epidemia da atualidade, em que assola todos os classes. Antigamente nós vimos que talvez as pessoas mais velhas, ou as pessoas que já têm algum caminho por trás, algum historial de vida, algum trabalho, alguns anos de trabalho, aquelas pessoas passam para maior dificuldade, maior ansiedade, porque têm filhos para sustentar, têm uma casa para pagar, têm um carro para pagar. Mas hoje em dia nós vemos que até os adolescentes passam por ansiedade. Vários filmes e séries falam acerca disso.
de jovens, adolescentes, a passarem por grandes dificuldades por causa da ansiedade. Até jovens a tirarem a sua própria vida e a vida até dos colegas de escola por causa da ansiedade. A ansiedade é um mal terrível. A ansiedade é isto que Paulo está a dizer, que cuidar, não sejam ansiosos por coisa alguma. Não ficam a saltitar entre caminhos, entre formas de pensar, mas estejam confiantes no Senhor. A ansiedade é quando nós preocupamos sobre algo do futuro antes que aquilo aconteça. A preocupação, na própria palavra, diz pré-ocupação. Ocupamos a nossa mente previamente antes de realizar aquilo que vai ser realizado. Então, quando nós estamos preocupados ou ansiosos sobre alguma coisa, nós estamos a pensar como é que nós vamos resolver uma situação, como é que nós vamos encarar uma situação ou uma pessoa antes daquilo acontecer. Nós tentamos a resolver algo que nós não conseguimos resolver naquele momento. Por isso nós começamos a ficar atrofiados, limitados, bloqueados. E Paulo está aqui a dizer, não estejais ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Antes de haver esta epidemia moderna de ansiedade, Jesus já sabia que isso existia. Jesus já sabia que a ansiedade era um mal e é um mal terrível. Mas aqui nestes versículos, Deus dá um remédio ou uma explicação como é que nós podemos lidar, e não somente lidar, mas vencer a ansiedade. Então, bora lá. Quem está pronto para vencer a ansiedade? Amém? Eu às vezes também passo por ansiedade e é algo terrível. Algo muito mau. Algo que houve uma temporada que eu tive que até tomar uns ansiolíticos para lidar com a ansiedade. Porque não estava a conseguir entender a plenitude ou a magnitude destas palavras e aplicá-las à minha vida. Então eu tive que reverter a situações ansiolíticas para conseguir combater com medicina para a ansiedade. Mas aqui Deus explica-nos como é que nós podemos lidar com a ansiedade eficazmente. Então, bora lá. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, ou em vez de, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração, a súplica e a ação de graças. Que estranho. Este remédio, esta solução, não tem nada a ver com enfrentar o problema. Ele não está a dar uns passos, uma forma, agora tu vais fazer isso. Primeiro tu vais ver o problema, depois tu vais criar uma estratégia para alcançar o problema, vais ver deste lado, daquele lado, vais juntar pessoas à tua volta. Não falo nada disso. Porque isso é tudo recurso natural para resolver este problema. Então, antes disso, ele está a dizer, ele está a explicar como é que nós podemos realmente vencer a ansiedade. Não enfrentar somente com os nossos recursos, as nossas forças, mas como é que nós podemos vencer a ansiedade. Então, tem vários passos aqui. Antes, as vossas petições. Mas antes de entrar nisto, eu quero só fazer um parênteses. Que quando Deus, através de Paulo, disse que não sejam ansiosos por coisa alguma, Ele não está a trazer condenação por causa de ser impactado ou influenciado por ansiedade. Muitas vezes nós podemos pensar, Deus, eu estou a ficar tão ansioso, então estou em pecado. Eu não estou a agradar-te porque eu estou a sentir essa inquietude, esse nervosismo. Deus, perdoa-me. Nós podemos sentir esse peso. A palavra aqui não está a trazer condenação para nós. Ele está a dizer, quando vocês são impactados por ansiedade, que é uma coisa natural, há uma solução. Ele não está a dizer, tu estás em pecado porque estás a ser impactado por ansiedade, porque estás a começar a sentir ansiedade. Não, não está a dizer isso. Ele está a dizer, há uma solução, há um remédio, há aqui uma forma de vencer a ansiedade. Glória a Deus. Eu sinto paz com isso. A primeira forma é quando nós trazemos as nossas petições ao Senhor. O que é uma petição?
é um pedido. Quando nós somos ansiosos, ou temos essa ansiedade no nosso coração, nós temos um problema ante nós, em que nós precisamos de uma solução. Então, o primeiro passo é olhar para cima, que Deus é o solucionador de todos os problemas. Ele tem tudo nas suas mãos. Ele consegue fazer um milagre que nós não sabemos fazer, nem conseguimos fazer. Então, quando Ele diz, traz as vossas petições ao Senhor, Ele diz, faz um pedido ao céu. Uau! Uau! Qual é que é a ansiedade que está a passar? Eu só a pensar no amanhã de enfrentar aquele colega de trabalho já se começa a sentir ansioso. Como é que nós fazemos um pedido ao Senhor? Deus, obrigado pelo meu trabalho. Eu peço, Senhor, que amanhã seja um bom dia de trabalho. Eu peço que dás-me força e graça e capacidade para conseguir responder adequadamente àquele colega de trabalho. Começamos a fazer pedidos ao Senhor. Pedidos ao Senhor. Começa a fazer pedidos ao céu. Deus pode fazer muito mais. Deus Ele é aquele fazedor de milagres. Começa a fazer pedidos ao Senhor. Segundo ponto. Pela oração e súplicas e ação de graças. Agora está aqui a explicar como é que nós fazemos pedidos em oração. O que é orar? Falar com Deus. Então, a forma que nós pedimos coisas ao Senhor é quando nós começamos a falar com Deus. Súplicas, ação de graças. Quando nós pedimos, mas quando nós enchemos o nosso coração também de gratidão de quem Deus é, por aquilo que Ele já fez connosco. Muitas vezes, quando nós estamos neste lugar de ansiedade, o problema é tão gigantesco que nós não conseguimos dar graças. Em tudo nós devemos dar graças ao Senhor. Quando nós somos gratos ao Senhor, nós estamos a olhar mais para Deus do que o problema. Nós estamos a reconhecer a bondade, o poder de Deus, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Mais do que estamos a olhar para o problema. Nós podemos olhar para um problema financeiro e dizer, Deus, como é que eu vou pagar esta conta? E depois nós podemos dizer, Deus, obrigado pela tua bondade. Obrigado porque hoje eu tenho comida na mesa. Obrigado porque hoje eu consegui pagar o que é que eu preciso pagar. Hoje, obrigado, Senhor, porque até aqui tu tens me ajudado. Então, quando nós invertemos a nossa forma de olhar, Deus começa a trazer paz para o nosso coração. A ansiedade começa a ser vencida. Depois, em versículo 7, vem a promessa de Deus quando nós encaramos a ansiedade de uma forma espiritual. Quando nós olhamos para a ansiedade somente mental e emocional, até físico, porque o nosso corpo sofre com a ansiedade. Eu vejo pessoas que começam a ficar sem cabelo, com manchas na pele, com problemas de palpitações no coração. Porquê? Por causa da ansiedade. O nosso corpo sofre com a ansiedade. Mas quando nós enfrentamos a ansiedade, oração, petição, ação de graças, olhamos mais para Deus do que o problema, Deus traz uma promessa maravilhosa para as nossas vidas. Versículo 7 diz assim, então, a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esta paz é uma paz sobrenatural. Não é uma ausência de violência nem de guerra, mas é a presença maravilhosa de Jesus. Esta paz é aquela paz restauradora, aquela paz que traz salvação, que traz cura, que traz libertação, traz a plenitude do Altíssimo sobre a nossa vida e dentro da nossa vida. E essa paz diz que guardará. Essa palavra guardará é uma palavra como se fosse algo militar, é uma sentinela, um guarda à porta que guarda o nosso coração e os nossos sentimentos. Guarda o nosso corpo e as nossas emoções. A paz de Deus. A paz de Deus que excede todo o nosso entendimento. Muito mais além de que nós podemos estar a ocupar previamente o nosso pensamento. Que nós enchemos a nossa mente com as ansiedades desta vida. Vai além disso. Porque é uma paz sobrenatural. Qual é a situação em que tu estás
a passar hoje? Onde é que tu estás a ser preocupado? Onde é que é aquele campo de batalha da ansiedade na tua vida hoje? Traz isso ao Senhor. Traz isso ao Senhor com petição, com súplicas, em oração e ação de graças. Traz isso ao Senhor e Deus promete que Ele vai trazer a manifestação da presença maravilhosa de Jesus para a tua vida. Ele não está a prometer que a situação vai desaparecer. Ele não está a prometer que eu vou pagar a conta. Ele não está a prometer até que eu vou curar a enfermidade ou vou resolver a situação no relacionamento. Ele não está a prometer isso. Ele está a prometer a manifestação da sua pessoa na tua vida. A pessoa do Espírito de Deus, a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo é algo que nós talvez ainda não entendemos a magnitude desse poder. Nos primeiros discípulos, quando eles estavam a orar e o Espírito de Deus veio sobre a sua vida, a igreja explodiu, expandiu, foi firmada. Depois de algumas semanas, de alguns meses, a manifestação do Espírito de Deus estava tão forte sobre os seguidores de Jesus que eles traziam os doentes, as pessoas oprimidas de todas as vilas e cidades à volta, colocavam à beira da estrada e a sombra daqueles homens e aquelas mulheres cheios da paz, cheios do poder do Espírito de Deus. Eles estavam a passar e a sombra curava as pessoas. Isso é Novo Testamento, além do que acontecia no Velho Testamento. Que quando os sacerdotes, carregando a presença de Deus, entravam num rio com um caudal enorme, somente a pisar dentro do rio, o rio parou. Fala isso em Josué, quando eles estavam a entrar na terra prometida. A presença do Espírito de Deus, Deus Altíssimo, a paz, estava sobre aqueles homens. Parou um rio natural. Homens e mulheres estavam a caminhar na estrada e a sua sombra, carregada da presença da paz, curava as pessoas. Nós ainda não entendemos essa magnitude da paz de Deus. Porque a paz de Deus nós pensamos que é somente um sentimento, uma ausência ou tipo uma bolha de bondade. Mas é a paz de Deus, é a presença, a própria presença de Deus sobre a nossa vida, que nos guarda o nosso coração, guarda os nossos sentimentos de todo este bombardeio da ansiedade que advém às nossas vidas. E depois diz assim, quanto ao mais, irmãos, o que é verdadeiro, o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, pensai nisso. Deus dá-nos aqui um remédio contra a ansiedade, mas Ele depois dá a continuidade de manter livres da ansiedade. Ele, em outras palavras, Ele está a dizer, cuidado com o que vocês deixam entrar na vossa vida. Porque quando nós deixamos coisas deste mundo entrar na nossa vida, nós vamos querer passar tempo com Deus, mas a nossa cabeça vai estar cheia de coisas. Nós podemos dizer, ai Deus, hoje à noite eu vou ter um tempo contigo, em que eu vou deixar que esta paz entre no meu coração. Mas, durante a tarde, eu vou fazer uma maratona de séries e filmes. O que é que acontece quando nós chegamos à noite para passar um tempo com Deus? A nossa cabeça está cheia daquilo que nós vimos. Não há mal nenhum ver séries e filmes, não há mal nenhum. Mas se nós realmente queremos essa presença de Deus na nossa vida, nós temos de ter cuidado com a forma que nós chegamos à presença de Deus. Se nós chegamos cheios daquilo que nós investimos o nosso tempo e esforço, nossa mente vai estar completamente distraída. E essa inquietude que nós falamos antes, essa ansiedade que nós falamos antes, vai assolar-nos.
Porquê? Por causa das escolhas que nós fizemos ao longo do nosso dia. Por isso que ele dá aqui um remédio para lutar contra a ansiedade, mas depois ele dá uma forma de manter a paz de Deus sobre a nossa vida. Nós temos de ter muito cuidado quando nós entramos nestes períodos de descanso. Quando nós entramos em férias, eu falo por mim, as férias são ótimas, são maravilhosas. Eu gosto de ir à praia, eu gosto de passear, eu gosto de ter esse momento de férias. Mas, para mim, é o lugar mais perigoso. Porquê? Porque é o lugar que é mais difícil eu manter o ritmo dos tempos devocionais. Eu estou a falar por mim. Não sei se isso acontece convosco, mas para mim é difícil, porque eu quebro a rotina da semana de trabalho normal e supostamente eu deveria ter mais tempo para o Senhor. Supostamente. Mas como eu quebro aquele rotina, aquele ritmo de vida, para mim é mais difícil ter um tempo mais dedicado ao Senhor. Então, por isso que eu digo, cuidado com as férias. As férias são boas, maravilhosas, mas aproveitem as férias para passar mais tempo com o Senhor. Passar mais tempo na palavra do Senhor, guardar mais tempo para Ele e ter muito cuidado com aquilo que vem à vossa vida, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, pensa nestas coisas, encha a vossa mente com Deus. E depois isso vai guardar a vossa vida, vai guardar-vos contra a ansiedade, contra a preocupação, contra a inquietude desta vida. Não significa que esta vida vai começar a ficar maravilhosa. Não. As batalhas vão continuar. As contas vão continuar a chegar. A dificuldade vai continuar. Mas Deus dá a promessa que Ele está conosco. A sua paz nos guarda. Ele é a fortaleza dentro da nossa vida. Então nós temos de ter muito cuidado com a nossa vida e esta é uma forma muito prática de nós olharmos para a ansiedade, que é esta epidemia dos tempos modernos. Amém, igreja? Então, quando nós estamos a terminar este culto hoje de manhã, nós vamos ter este tempo em que nós podemos realmente entregar estas situações ao Senhor. Nós estamos num momento em que nós passamos um momento de louvor e adoração, colocando Jesus no centro do nosso campo de visão, do nosso coração, daquilo que nós somos. E nós agora fomos impactados com princípios de Deus nas áreas práticas da nossa vida. O que Deus está a chamar-nos é este lugar em que nós entregamos as nossas preocupações a Ele. Ele diz, Jesus próprio diz, venham a mim todos os cansados e todos os oprimidos e eu vos aliviarei. Ele não está a condenar quem está oprimido, ele não está a condenar o cansaço, mas ele está a convidar ao encontro com a sua presença. E isso acontece diariamente com cada um de nós. Diariamente nós somos subcarregados com coisas, responsabilidades e afazeres. E o convite de Jesus é: vem à minha presença. Vem ter comigo, entrega tudo que está a preocupar, tudo que está a trazer a ansiedade ao vosso coração, está a perturbar a vossa mente e eu vou aliviar na minha presença. Amém? Vamos ficar de pé, igreja. E talvez sou o Ricardo agora. Pode ser? E neste momento, enquanto o Ricardo vai somente suavemente a liderar um momento de entrega ao Senhor, eu quero encorajar-te somente a fazer este exercício sagrado de entregar tudo que tu tens, todas estas ansiedades, e começa só a entregar em oração para Ele. Começa a falar com Deus. Diz: Deus, obrigado, porque Tu és tudo que eu preciso. Eu entrego esta situação, e podes até nomear, eu entrego este problema no meu corpo. Tu podes até ter um problema físico, uma doença que está a preocupar-te, uma dor que está a preocupar. Podes até ter algo na tua
alma, nos teus sentimentos, há algo na tua mente em que não sai da tua mente, não consegues dormir de noite porque está a ser muito forte, está a tirar sono. E se queres só começar a fechar os teus olhos para focar em Deus e começa a entrar neste lugar da oração, este lugar de partilha com Deus, em que estás a só dizer: Deus, eu quero começar a falar contigo sobre isto. Eu quero começar a abrir o meu coração para ti. E começa a falar com Ele. Começa a dizer: Deus, obrigado. Obrigado porque tu estás comigo neste momento. Obrigado porque o teu amor é grande. E nesta hora eu entrego esta preocupação. Eu entrego esta dor. Eu entrego esta responsabilidade. Este conflito. Eu começo a entregar isto para ti. Eu peço a tua intervenção. Deus ouve cada oração. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus que vira a sua atenção, que põe um ouvido surdo. Não, Ele não é nada disso. Ele escuta com atenção cada oração, porque Ele ama cada um como um filho e como uma filha. Então começa a falar com Deus. Começa a agradecer, a entregar, a pedir tudo que tu precisas. E são áreas grandes. Pede, Deus é grande. Se são áreas em que requer um milagre, pede, porque Deus é o Deus de milagres. A oração, a súplica, ação de graças. Começa a fazer esses pedidos ao Senhor. Diz: Deus, eu preciso de uma intervenção. Eu não consigo mais. Preciso desta cura no meu corpo, ou até talvez é uma cura sobre alguém que tu conheces e está a preocupar-te. Começa a dizer: Deus, toca no corpo desta pessoa, e começa a fazer esses pedidos. Talvez é sobre o teu marido ou a tua esposa e tem havido muito conflito e não estás a conseguir mais. Deus, traz a tua paz. Toca no corpo, toca na alma, toca na mente. Quando nós focamos em Deus, nós estamos a ter fé, porque estamos a olhar para Ele que não se vê e estamos a acreditar que Ele pode fazer muito mais. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque Tu estás a ouvir cada oração. Estás a ouvir cada oração nesta sala. Estás a ouvir cada pessoa que está a enviar as petições para o céu. Estão a partilhar contigo, Senhor, as ansiedades, as preocupações. Obrigado, Jesus. Neste lugar de oração, começa somente a pedir que o Espírito Santo venha sobre a tua vida com essa paz. Se quiseres só pôr a mão no coração como o centro da vida, o mais íntimo, o tesouro mais precioso, só põe a mão no coração e dizes: Espírito Santo, eu dou-te acesso ao meu coração, à minha vida. E eu peço que Tu possas encher-me com a Tua paz, que excede todo o meu entendimento. Começa a convidar o Espírito Santo para encher a tua vida com essa paz. Eu creio que Deus vai começar a fazer algo incrível, vai começar a dar-te uma leveza que já há muito tempo que não sentias. Vai começar a dar-te uma leveza sobre a tua mente, sobre o teu coração, porque é a sua pessoa que está a tocar na tua vida. Então só deixa o Espírito Santo agir nesta hora. Só convido para dizer: Deus, eu dou-te acesso ao meu coração.
Espírito Santo, vem sobre nós nesta hora. Vem sobre nós. Cada um, Senhor, enche com a tua paz, que excede todo o nosso entendimento, com a manifestação da tua pessoa, Deus Altíssimo, que vem sobre nós. Que essa paz é o guarda dos nossos pensamentos e do nosso coração. Enche cada um de nós, Senhor. Enche cada um de nós com a tua presença, de Altíssimo. Com a tua presença, ó Deus Altíssimo. Enche cada um de nós. Aleluia. Aleluia. Amém, igreja. Amém. Amém. Deus é bom. Deus é bom. Nós conseguimos fazer uma declaração antes de terminarmos. Conseguem fazer uma declaração comigo, este último versículo? Então eu vou declarar isso e vocês podem depois repetir. Dizer, eu vou encher a minha vida com tudo que é verdadeiro, com tudo que é honesto, com tudo que é justo, com tudo que é puro, com tudo que é amável, com tudo que é de boa fama e de virtude, e que com louvor eu vou pensar nisto para a glória do Senhor. Amém? Que a nossa vida glorifique ao Senhor. Amém? Em cada área que glorifica ao Senhor. E cada vez que nós somos bombardeados com ansiedade ou preocupação, nós possamos entrar neste lugar de oração, entregando tudo a Ele. Amém? Entregando tudo a Ele. Então, um resto de domingo abençoado em nome de Jesus, e que esta semana seja uma semana cheia de bênção de Deus e a paz que excede todo o entendimento.